Bom dia, pessoal do canal Café e Motivação com Matheus, tudo bem com vocês? Como é que vocês têm passado? Como é que tem sido as semanas? Muita luta, porém eu tenho certeza que muitas vitórias têm chegado na vida de vocês, porque a cada dia a gente tem procurado melhorar, a gente tem procurado aprimorar, e é desse jeito realmente que devemos viver, porque a gente não pode ficar parado no tempo. A gente tem que estar sempre melhorando, nos aprimorando, nos desenvolvendo para que a gente possa adquirir novas capacidades e a gente venha a ser aceito no nosso ambiente de trabalho, no ambiente em sociedade em que a gente convive e nos momentos mais oportunos da nossa vida, que é aqueles momentos que a oportunidade chega e ela muitas das vezes só passa uma vez. Então devemos estar sempre preparados para que essa oportunidade, no momento em que ela chega, nós possamos agarrá-la com unhas e dentes e possamos crescer como pessoa, como seres humanos e, acima de tudo, como os servos de Deus, dando o nosso testemunho a cada dia que passa da melhor forma possível. Mais uma vez eu venho aqui, trago o meu fiel escudeiro, cafezinho que tá uma delícia, e eu venho compartilhar com vocês uma palavra muito profunda e muito poderosa que se encontra no livro de Daniel, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 28. Eu vou estar lendo a palavra e depois eu vou estar compartilhando com vocês algumas reflexões que a gente tem tirado dessa palavra, para que a gente possa se edificar como pessoa e edificar principalmente a vida das pessoas ao nosso redor, no nosso convívio em sociedade, que esse é o nosso maior intuito. Sermos pessoas melhores, nos tornarmos pessoas mais desenvolvidas e também desenvolver as pessoas que estão ao nosso lado, para que a nossa trajetória tenha sentido e a nossa vida tenha muita alegria. Então vamos lá. O título da mensagem é Daniel na Cova dos Leões. Então a palavra que eu venho compartilhar com vocês é o seguinte: e pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino. Sobre ele 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu destes príncipes e presidentes, porque nele, prestem atenção, então, aqui ele traz algumas qualidades de Daniel. Então mesmo Daniel se distinguiu, ou seja, se diferenciou, se destacou dos outros príncipes e presidentes. Por qual motivo? Porque nele havia um espírito excelente e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel. Não se achava nele nenhum vício, nem culpa. Prestem atenção, isso tudo significa, vem trazer a nós o efeito e o significado de um bom testemunho, aonde quer que a gente vá, porque não tem como a gente fugir da face de Deus. Tomem cuidado com isso. Versículo 5. Então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então esses príncipes e presidentes foram junto ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dario, vive para sempre. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores, tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta causa o rei Dario assinou esta escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém. Prestem bastante atenção nessa palavra. E agora vem um hábito muito importante de Daniel e que a gente tem que buscar desenvolver a cada dia. Além das janelas dele estarem abertas para a banda de Jerusalém, 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava.
E mais importante agora, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então prestem atenção, a Bíblia ela é muito clara, ela nos traz muitos ensinamentos. E aqui ela fala que Daniel, ela demonstra um hábito, um costume, algo que Daniel estava acostumado a fazer, porque ela diz: 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus. E depois ela traz essa observação: como também antes estava acostumado a fazer. Ou seja, é um hábito que nós devemos. Deus é o nosso amigo, é o nosso companheiro fiel, é o nosso justo juiz, é o nosso defensor em todas as causas que temos que lutar no dia a dia. Então devemos ter um hábito, como a gente conversa com um amigo com uma certa periodicidade, nós devemos conversar com Deus assim como fazia Daniel. E grandes coisas nós vamos ver ainda nesta palavra que Deus fez e milagres foram realizados na vida dele. Versículo 11. Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei: no tocante ao mandamento real, porventura, não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizeste uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouvido então o rei o negócio, ficou muito penalizado e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até ao pôr do sol trabalhou por o salvar. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele o livrará. E foi trazida uma pedra e posta na boca da cova, e o rei a selou com o seu anel, e com o anel dos seus grandes, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio, passou a noite em jejum. Prestem atenção nisso. Então o rei, por conta de influências de más companhias, de pessoas externas, ele criou um decreto para que as pessoas que não o adorassem e adorassem a qualquer outro Deus fossem lançadas nas covas dos leões. Todas as pessoas adoraram ao rei como Deus, e Daniel ele continuou fazendo aquele hábito que ele sempre teve, que é adorar ao Deus dos deuses, ao Senhor dos senhores, aquele Deus que não conhece causa perdida, aquele Deus que faz milagre em nossa vida, aquele Deus que não desampara um segundo sequer, aquele Deus que, se você for infiel em algum momento da sua vida, ele continua fiel. E olha o que Deus fez com o rei. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum. Vocês têm noção disso? Deus colocou o rei em jejum a noite toda e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e o principal, e fugiu do rei o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, porque os leões eram muito ferozes. Os leões são animais ferozes. E os leões na cova dos leões naquela época, eles estavam famintos. Então, certeza que o rei tinha é que assim que Daniel caiu no final da cova dos leões, antes mesmo de chegar ao solo, os leões tinham devorado. E o rei, após jejuar a noite toda, não ter chegado instrumentos de música a ele, e ele ter perdido o sono, pela manhã cedinho ele saiu correndo e foi em direção à cova dos leões e disse com voz triste, falando ao rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? E agora vem o milagre, para que a gente possa exaltar, glorificar, render louvores a Deus e saber que esse mesmo Deus que realizou esse milagre que eu vou falar agora através dessa palavra, ele está na sua vida. E
ele deixou, assim que ele subiu aos céus, ele deixou o Espírito Santo sobre a sua vida. Então o Espírito Santo, ele está aí para te guiar. Basta você dar lugar a ele, basta você se despir da sua soberba, dos seus costumes, da sua vaidade e deixar com que Deus faça morada no seu coração e mude a sua vida para melhor. Então agora, preste bastante atenção na palavra a partir de agora que o milagre está vindo. Após o rei ir lá triste na boca da cova dos leões e disse que Daniel, será que o Deus a quem tu continuamente serve foi capaz de livrá-lo? E agora vem um milagre. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus, Daniel respondendo ao rei, o meu Deus, a quem eu continuamente sirvo, enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo, mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei: foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações, gente de diferentes línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte, e feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre, permanente, e o seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até o fim. Isso Dario fez um novo decreto depois. Ele livra e salva, ele opera sinais, maravilhas no céu, na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario, no reinado de Ciro, o persa. Então, é muito importante a gente prestar atenção exatamente nisso. Tome cuidado, porque a vingança não pertence a você. Prestem atenção, aqueles homens foram à presença de Dario, propuseram uma emboscada para Daniel, fizeram com que Daniel caísse na emboscada por conta de manter um hábito de servir a Deus. Mas eu venho te trazer uma boa palavra. Tenha fé, tenha a certeza que por mais que o teu inimigo arme emboscadas, mas você continuar mantendo os seus hábitos de honrar, de louvar, de glorificar, de exaltar ao nosso Deus, que é soberano sobre a terra e sobre os céus, é Senhor absoluto, a vingança pertence a Ele. Tanto que Deus virou o cativeiro de Daniel. Deus livrou ele da cova dos leões para mostrar que ele poderia fazer um milagre. E aqueles homens que foram contra Daniel propuseram emboscada, jogaram ele através de um decreto que eles induziram o rei a criar na cova dos leões. Posteriormente ao milagre que foi realizado na cova dos leões pela vida de Daniel, o que aconteceu? O rei fez o contrário, pediu com que todos os homens que tramaram contra Daniel e prepararam a emboscada para ele, mulheres, filhos, todas as famílias fossem jogadas na cova dos leões. E antes deles chegarem no chão, os mesmos leões que o anjo do Senhor tinha fechado a boca, esmigalharam esses homens. Então tenha essa certeza, busca Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, conceda a Ele um tempo de qualidade, converse com Deus, tenha Deus como amigo, tenha um Deus do seu lado. Pare de ficar somente pedindo a Deus, mas busque exaltá-lo nas suas orações. Tenha um relacionamento de qualidade com Deus e você vai perceber que a vingança pertence a Ele, que Ele vai operar milagres e prodígios na sua vida e que todo o poder no final vai ser dado somente a Ele. Porque não há melhor
lugar para estarmos do que na presença de Deus, na presença do soberano, na presença daquele Deus que não conhece causa perdida. Se a sua doença pela medicina é sem solução, busque a Deus, porque se for da vontade dele, ele vai te curar para honra, glória, louvor, adoração, exaltação somente dele, porque ele que é digno de tudo. Tenha sempre isso em mente. Tenha uma excelente semana, um excelente final de domingo. Que Deus abençoe a todos. Essas palavras que trago aqui são palavras de todo o coração, palavras que Deus tem colocado na minha vida, no meu coração, para passar ao coração de vocês. E eu tenho certeza que você conhece alguém que está precisando dessa palavra. Portanto, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas. Desde já eu já quero agradecer pelo número de inscritos que nós alcançamos 100 no dia de hoje. Eu quero agradecer de coração, sinal que essa palavra, que é uma palavra viva, que é uma palavra eficaz, está chegando na sua vida e está tocando a sua alma. Portanto, indique esse canal Café e Motivação com Mateus para o maior número de pessoas com quem você conhece, com quem você convive. Inscreva-se no canal, ative as notificações logo aqui embaixo e se prepare para receber muitas palavras vindas direto do trono de Deus, que muito vão falar ao seu coração e à sua alma. Tenham uma excelente tarde, fiquem com Deus, comentem, compartilhem e faça esses vídeos chegarem ao maior número de pessoas que você conhece, para que o nome de Deus venha a ser louvado e engrandecido nesse mundo tão sujo e tão turbulento que estamos vivendo hoje. Mas pode ter uma certeza, se você dedicar a sua vida, ter tempo de qualidade com Deus e exaltá-lo como Daniel fazia, ele vai fazer tudo na sua vida, vai prosperar os seus caminhos e vai fazer milagres através de você. Tenha sempre um bom testemunho, busque exaltar a Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. E você vai ver o quão é gratificante isso e o quanto Deus vai falar ao seu coração e vai te usar poderosamente nesta terra. Tchau, tchau, fiquem com Deus, Deus os abençoe.